Olá, sou o Padre Alexandre Fernandes. Hoje, mais uma vez, nós nos encontramos para o nosso 9º encontro. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo e a graça. Espero que você tenha se aprofundado na fé cristã católica, o desejo de conhecer mais aquilo que você é convidado a acreditar. Meus queridos filhos e filhas espirituais, como vocês têm passado? Hoje vamos conversar um pouco sobre o Espírito Santo e a graça. Estamos em uma época em que é mais comum ouvirmos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas nem sempre foi assim. Antes de Jesus, não se falava em 3 pessoas da Trindade, muito menos de Deus e Espírito Santo. Em Jesus é que viemos a conhecer a verdadeira comunhão de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Com os movimentos da renovação carismática católica após o Concílio Vaticano II, ficou ainda mais difundida entre os cristãos a experiência com a terceira pessoa da Trindade. Este Espírito, também chamado de Paráclito, que quer dizer Consolador. Ainda falando sobre a união e a comunhão da Santíssima Trindade, podemos dizer que há o Deus que conhece, o Pai, o Deus conhecido, Jesus Cristo, e o Deus que ama e é amado, o Espírito Santo. Assim, é o próprio do Espírito Santo ser o amor que une e integra a Trindade. Mas cuidado, não há uma divisão e organização assim na Santíssima Trindade. Lembremos que ela é um mistério para nós. Por isso, qualquer divisão estaria errada. Dividimos e separamos apenas para melhor compreender. Mas afinal, Padre, qual é a importância do Espírito de Deus em nossa vida? Toda, meus filhos. Como aprendemos desde pequenos na catequese, o Pai criou o mundo fazendo tudo o que existe com amor e cuidado. Fez o homem e o encheu do desejo de felicidade, do desejo de viver no céu. Jesus Cristo, para nos ajudar a realizar este desejo de viver neste céu, encarnou-se e nos salvou com sua paixão, morte e ressurreição. Agora, a obra de santificação de todos nós e dar continuidade à missão criadora do Pai e salvadora do Filho é a ação do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é própria do amor divino. Usamos várias figuras para falar dele, como o fogo, a pomba, a águia. Todos representam símbolos de paz e de calor. Vejamos o símbolo do fogo utilizado pelo livro dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes. É uma forma de dizer que uma vez tocados por este fogo divino, que é o amor do Espírito, não podemos mais nos calar, pois somos impelidos, empurrados para a frente. Não existe mais barreira, não existe mais língua estrangeira. Estamos todos unidos pelo amor com que Deus fez e conduz todas as coisas. É o Espírito Santo portador da graça de Deus e o seu distribuidor para todos os homens. Quantas vezes nós já não falamos, até sem perceber, que graça? Isso é uma graça de Deus. Mas o que significa esta graça? É o amor generoso de Deus que dá ao homem tudo aquilo que ele precisa, mesmo que ele não mereça. É como o pai e a mãe que sempre estão atentos às necessidades de seus filhos e estão sempre dispostos a dar de graça qualquer coisa para fazê-los mais felizes e realizados. A primeira graça que um cristão recebe é de ser filho de Deus por meio do batismo, o presente de se tornar herdeiro do céu, ainda a graça do perdão através do sacramento da confissão, a graça da Eucaristia, que é a presença real de Jesus em nosso meio, a graça de sermos confirmados em nossa fé com o selo do amor divino em nosso crisma, a graça da bênção de Deus que une os casais para serem uma só carne, a graça da consolação divina em meio a tantos problemas, ainda graças mais sobrenaturais
como os milagres. Quem não conhece uma história de um milagre, de uma cura inesperada, após uma promessa, um clamor feito a Deus, por intercessão da Santíssima Virgem Maria ou dos santos? Mas é preciso um esforço de nossa parte para vivermos sobre essa graça. Primeiro, nós devemos buscá-la, como quem busca um tesouro e quer encontrá-lo. Devemos e precisamos conservá-la, pois o pecado nos separa de Deus e de sua graça, buscando sempre a confissão e a conversão do nosso coração. Por fim, temos que crescer nessa graça, como uma criança que cresce em sua sabedoria, estatura, e é necessário que nós nos tornemos cada vez mais maduros diante desta doação gratuita de Deus. O Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho. É fonte de amor sem fim, que busca os homens e quer santificá-los por meio da graça, que sempre cai sobre os homens como uma chuva abundante e fecunda. Maravilha essa aula de hoje, quando nós tomamos a intimidade com essa terceira pessoa do Espírito Santo. Tudo que nós realizamos em nossa vida, nós estamos mergulhados na presença da Trindade. Nós celebramos a Eucaristia pela Trindade. Nós nos reunimos sempre pela presença da Trindade. Mas conhecer a pessoa do Espírito Santo é conhecer o Pai, que através do Filho derrama sobre todos os nós as graças, principalmente uma graça, a graça santificante, as virtudes teologais. Deus abençoe vocês e nós vamos nos encontrar e falaremos sobre as virtudes no nosso próximo encontro e também sobre os dons do Espírito Santo. Fiquem com Deus.